Olá, nós somos o Mais Investimentos, a sua cartilha de educação financeira. Eu sou a professora Aline Bezerra, do Instituto Federal de Sergipe e orientadora desse projeto. Bom, eu sou o Calcino Costa. Eu sou Ianca Maali. Eu me chamo Henrique Carvalho. Olá! Então, para começar a investir, o que é que eu preciso fazer? Eu que não sei de nada, por onde é que eu começo? Onde é que eu vou? É o que a gente vai te explicar agora. Então, o primeiro passo de todos é abrir uma conta em uma corretora. Por que eu preciso de uma corretora? O que é uma corretora de valores? A corretora de valores ela fará a intermediação entre a bolsa de valores e você. É tipo um supermercado das ações, dos fundos e todos os valores imobiliários. A corretora de valores, ela se compara ao iFood. Ela faz, como eu falei, faz a intermediação, né? Ela não tem a propriedade sobre investimentos. Quem tem a propriedade é a B3. Ela só entrega o produto a você e você vai atrás dela para poder adquirir o produto. Então, a gente tem vários tipos de corretoras no mercado financeiro e cada um tem sua particularidade. E aí, como é que eu vou saber qual corretora eu devo escolher para mim? Isso vai de acordo com o seu tipo de investimento, com o tipo de investidor que você vai ser. Porque o que varia muito entre as corretoras são as taxas. São vários tipos de taxas. Tem taxa de saque, taxa de corretagem, taxa de custódia mensal. Então, a gente tem vários tipos de corretoras no mercado. E o que é que muda de uma para outra? Geralmente as taxas. Algumas têm taxa zero, outras não. E aí, o que vai diferenciar é o tipo de investidor que você vai ser. Então, a gente tem taxa de corretagem. Ela pode variar de acordo com o mercado que você vai escolher para investir, sendo mercado futuro ou mercado à vista e até opções. A gente tem a taxa de custódia mensal, que é o valor que ela cobra pelo serviço que está lhe oferecendo. E a gente tem a taxa de saque para algumas corretoras, que não é muito legal. E aí tem outros fatores que também influenciam, como ferramentas que a corretora vai disponibilizar. Para quem é um investidor de grande porte, essas ferramentas podem ser um diferencial. Então, às vezes ele pretende pagar mais caro por causa de uma ferramenta, porque vai valer a pena, né? Um outro diferencial entre as corretoras pode ser o atendimento e o suporte que ela vai lhe dar. Em alguns casos, quando trava ou quando acontece algum problema, a gente liga correndo para a corretora para poder cancelar a ordem de compra ou de venda, porque em caso de grandes perdas, o prejuízo pode ser grande. Cada minuto ou segundo é essencial e cada centavo também. Então, a corretora que está ali com um bom suporte também faz diferença na hora da escolha. Um outro diferencial é a estabilidade da rede. Pode ser que dê algum problema quando você enviar uma ordem de compra ou de venda e quando tem muita gente usando, em dias que o mercado está oscilando muito, pode ser que dê problema. Então, a estabilidade da corretora faz muita diferença. Porque tem corretoras que o valor de custo mensal é muito alto, tem outras que é bem mais reduzido, mas aí, para quem opera muito grande, vale a pena pagar mais caro para não perder muito mais em dinheiro, né, de operação. Outro diferencial são as ferramentas de análise. Ela pode lhe auxiliar a escolher diferentes ativos e achar melhores indicadores para isso. E aí a gente tem algumas corretoras disponíveis no mercado. Tem a Easy Invest, a Rico, a Modal Mais, XP Investimentos, Clear e Banco Inter. Tem outras também, mas acho que essas são as mais conhecidas. Então, na hora de escolher sua corretora, analise qual tipo de investidor você vai ser, qual o seu perfil de investidor, qual tipo de ativo que você vai operar e as taxas que vai de acordo com o seu perfil e a quantidade de papel que você vai operar, o volume financeiro. E aí a gente vai precisar de um banco digital para isso, né? Porque os bancos tradicionais costumam cobrar altas taxas para você transferir o seu dinheiro. E às vezes aquela transferência que você pagou no TED ou no DOC nem compensa o rendimento do mês. E quais são os tipos de investidor que existem no mercado? Nós vamos focar nos 4 principais e descrever cada um, para você já ter uma ideia básica no qual você se encaixa, mesmo que quando abrir sua conta na corretora, você vá fazer um teste padrão deles, para que ela possa deixar de forma oficial guardado quais são os tipos de investimentos que você mais pode ter acesso, por assim dizer.
O primeiro tipo é o investidor conservador. De longe, esse é o que mais abdica da rentabilidade dos seus investimentos para poder ter o conforto de uma rentabilidade, se não certa, pelo menos que não arrisque a perder parte daquele patrimônio que ele investiu. Esse é o investidor que prefere abrir mão de uma rentabilidade para ter um rendimento seguro, por assim dizer. O segundo tipo é o investidor moderado. O investidor moderado, ele já se abre mais ao risco, já explora novos tipos de investimento, como fundos de investimento em ação ou multimercado, para ganhar em troca disso uma rentabilidade maior. Importante frisar aqui a relação que sempre vai existir entre a rentabilidade, o risco e o prazo do investimento. Sempre que um for maior, os outros dois vão ter que acompanhar. Ou seja, se você quer uma rentabilidade maior, você consequentemente vai ter que assumir também um risco maior e investir em ativos que sejam de um prazo mais longo, a menos que você seja um especulador, que é um personagem no mercado que ainda vamos falar nesse vídeo. Sempre que o risco for maior, você também vai ter que ter um prazo e vai demandar disso uma rentabilidade maior. Imagine que uma rentabilidade alta não pode existir com um risco baixo, porque senão todos os investidores se voltariam para esse tipo de investimento e o risco dele começaria a aumentar. E porque sempre que a rentabilidade aumenta, o risco também aumenta. Se um ativo que fosse livre de risco rendesse mais do que um ativo arriscado, é óbvio que todos os investidores correriam para aquele que é menos arriscado, em busca também de uma maior rentabilidade. Por isso não deve existir ativo com menos risco e menor rentabilidade. Isso está caindo também na consciência do investidor brasileiro, de que se ele quer ter uma boa rentabilidade, ele também terá que começar a assumir mais riscos. Reflexo disso é um aumento constante no número de entrantes mensais da bolsa. Ou seja, o risco sempre vai ser proporcional à sua rentabilidade e ao prazo do seu investimento. Inclusive, a taxa Selic, que hoje em dia está em 2%, ela ajuda, dá essa perspectiva ao investidor de que uma rentabilidade maior deve sempre vir acompanhada de um risco maior. Porque aqueles que antigamente recebiam 14% ao ano em 2015, hoje em dia não podem mais fazer isso sendo livres de risco. Eles vão ter que começar a assumir certo risco, que até investir, por exemplo, no mercado de ações, para que garantir essa rentabilidade que antes eles conseguiam sem ter que assumir tudo isso. O terceiro tipo de investidor é o investidor arrojado. É aquele que sabe que tem a possibilidade de perder o patrimônio investido, mas mesmo assim investe aquele dinheiro, porque ele sabe também que a rentabilidade em troca desse risco assumido será maior. Temos também o especulador, que é o tipo de investidor mais agressivo no mercado, e esse personagem, inclusive, compara a bolsa a um cassino, por exemplo, porque ele acredita que, por meio da análise técnica, ele pode prever os próximos movimentos do mercado e, assim, rentabilizar melhor os seus investimentos. Esse tipo de investidor, ele se apoia em movimentos de curtíssimo prazo, que podem chegar até a segundos, como é, por exemplo, o movimento de scalping, e, por meio disso, ele rentabiliza sua carteira e não precisa ficar investido por tanto tempo naqueles ativos. Vale ressaltar que esse é um tipo de investimento que muitas pessoas, muitas vezes, entram na bolsa por meio dele, mas que tem uma taxa de sucesso menor do que 1%. Não é por parecer fácil analisar gráficos que você deve acreditar nisso. Pode, inclusive, demandar muito mais estudos do que as outras classes de investidor. Então, esteja sempre atento ao seu perfil, respeite ele, porque senão você não vai conseguir se manter no jogo no longo prazo. Os especuladores, algumas vezes, por movimentarem grandes volumes muito rápido, eles movimentam o mercado. E por isso, algumas altas e baixas podem se dar no mercado financeiro e quem é iniciante acha estranho. Porém, quem está acostumado com isso sabe que é somente mais um movimento de mercado. E o mercado é feito disso. Agora que você já sabe os perfis de investidor, é bom também saber como economizar, inclusive transferindo seu dinheiro para a corretora, aquela que é o intermédio entre você e a Bolsa de Valores. Os bancos digitais têm diversas vantagens. Entre elas podemos citar as transferências gratuitas e ilimitadas, saques gratuitos, anuidade zerada, você não paga anuidade para ter um possível cartão de crédito, por exemplo, ou débito, que você inclusive vai poder usar no seu dia a dia. E além do mais, você consegue, por meio do banco digital, já investir seu dinheiro. Muitos deles têm a opção de o seu dinheiro que está lá já ir rendendo de acordo com a taxa do CDI, por exemplo. Então, ao colocar seu dinheiro
no banco digital, você já começa a investir de certa forma no mercado financeiro. Além de tudo isso, você conta com a facilidade de ter tudo na palma da sua mão. Com seu smartphone, você vai conseguir ter acesso a todos esses recursos, além de não precisar ir para as filas dos bancos, pedir para fazer uma transferência, nada do tipo. Você consegue acessar tudo digitalmente e o melhor, com menos custos possíveis. Bom, vamos aproveitar e falar agora do quanto eu devo investir. Você está começando agora e não sabe quanto do meu salário deve investir. Então, um bom começo seria 30%, mas a gente leva em consideração que boa parte dos brasileiros, principalmente, tem quase todo o seu salário comprometido, seja com dívidas de cartão de crédito, financiamento, e isso impossibilita muitas vezes a retenção de parte do valor para investir. Então, a dica que nós damos é começar pequeno. Comece com 5%, 10%, mas comece com alguma coisa. Aqui o principal não é aportar todo o dinheiro de vez, é você ter uma constância, você ter aquela religião de todo mês estar ali no seu salário, tirando uma quantia para investir onde realmente vai ter resultado ao longo prazo. Então, resumindo de uma forma prática, livre-se de suas dívidas e, com o passar do tempo, invista cada vez mais parte do seu salário. Dessa forma você vai ter um rendimento melhor ao longo prazo. Esse foi o nosso primeiro vídeo ensinando a você a como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. E não esqueça de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, não esqueça de acompanhar nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que nós postamos.